estará pregando para nós nessa noite, né? Graças a Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, eterno Pai Celestial, te damos graças, Senhor, mais uma vez, ter nos dado o privilégio de estarmos em Tua casa para mais um culto de adoração ao Teu santo nome. Ó Deus, Senhor, que enviou o Seu Filho amado para nos redimir, nos perdoar, conquistar para nós a vida eterna, nos dando, estendendo para nós a Tua graça mais uma vez neste dia, para que recomeçássemos novamente, tivéssemos, ó Deus, mais uma oportunidade de servir ao Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor possa ser realmente o nosso Deus, nosso Pai, que dirige os nossos passos, guia o nosso caminho, abre portas onde não há portas. Ó Deus, o Senhor é um Deus tão maravilhoso, cheio de graça, de verdade. Basta nós lermos as Santas Escrituras, nós vemos os testemunhos dos nossos irmãos do passado, para vermos o zelo que o Senhor teve e tem por nós a cada dia. O Senhor demonstra que está conosco, que está sempre conosco, nos abençoando das mínimas coisas. Ó grande Deus, se conosco, nos ajude. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, se conosco, se com os corações. Ó Pai, cada irmão, cada irmã, aqueles que precisam de consolo, o Senhor possa ir ali e consolar os corações. Ó Deus, de irmãos que tiveram a partir de um ente querido, creio que houve esse passamento de ontem para hoje, ou hoje. Pedimos o Senhor ser com esses irmãos, ó Pai, a família. Somente o Senhor pode ir lá, por mais que nós tentemos ajudar, aconselhar, tentar dar um alento, nós nunca chegaremos a esse ponto. Mas o Senhor tudo pode. O Senhor possa entrar no coração e fazer com que aquela pessoa seja acalentada, esteja, ó Deus, em perfeição. Ajuda, pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoando os pregadores que estarão tomando a plataforma também. Ser com cada um, pastor João Mendes ali em Bonito, se ele estiver pregando à noite, se não tiver, o que estará, ó Deus, tomando a plataforma, o Senhor possa abençoar. E assim, cada pregador da Tua Palavra, que pregue com sinceridade, o Senhor possa abençoar. Ser conosco também nessa noite, quando aqui estamos para falarmos a Tua Santa Palavra. Ser com o que fala, também com os que ouvem, para que cada um de nós sejamos abençoados. Pedimos em nome de Jesus, para a Tua glória te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, precisamos ficar de pé para lermos as Escrituras. 1 Reis, capítulo 17, versículos 1 ao 7. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, quando foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão.
E os corvos lhe traziam o pão e a carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Senhor nosso Deus, eterno Pai celestial, temos lido tua santa palavra, Senhor, e queremos que dela o Senhor venha extrair para nós uma mensagem, ó Pai, que sustente as nossas almas, nos ajude a promover fé em cada coração. Grande Deus, somente Tu pode nos ajudar. Sê conosco, pedimos em nome de Jesus, para a Tua glória te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Sentai-vos. Muito bom, né, estarmos na casa do Senhor para adorá-lo. Hoje pela manhã, quando, por ocasião do culto das crianças, veio poucos, né? E eu trouxe 2 versículos da Bíblia anotados, né? E uma mensagem dentro da Bíblia. E na hora que o irmão Mateus cantava, eu apanhei a mensagem e Deus nos falou tremendamente através daqueles parágrafos da mensagem. E a tônica da mensagem foi justamente o espírito que está assolando os lares através de nossas crianças, né? Aí me lembrei do pica-pau, engraçado, né? Dá risada, tal, mas só a maldade por trás daquilo ali, espírito de competição, de maldade. E outros, as guerras, né? Quando se vai para a guerra, há treinamentos. Ali no pessoal do Oriente Médio, se não me engano, lá os iraquianos lá, esse pessoal, e toda a região ali, eles praticam isso. Desde, creio que 8 anos de idade, a criança já é acostumada a atirar, ser um guerrilheiro, preparando eles para a batalha, para a guerra, né? E Satanás não tem feito outra coisa não ser, né, treinar guerrilheiros, né? Silenciosamente, na surdina, através de espíritos, né? Ele vai distribuindo o seu material, que é a violência, que é o ódio, que é a competição, né? Os pais devem policiar isso, ver o que seu filho está assistindo, né? Ver o que eles estão vendo. Satanás entra na sua casa para ensinar o seu filho a violência. Os presídios estão cheios por quê? Um dia começou dessa forma. A Xuxa não está mais no ar, né? Eu creio que não, acho que saiu da... Graças a Deus, menos um, né? Para os maus exemplos, mas ainda tem muitos, né? Quando Satanás perde um, ele coloca mais outros para substituir, né? Então vamos cuidar. O que nossas crianças estão vendo? Para que elas possam ter um bom espírito para reger a sua vida. Por ocasião de um encontro em Goiânia, o pastor Sérgio Ricardo, um psicólogo, ele pregou uma mensagem, não me esqueço, chamada inocência violada, através disso aí, sendo violada, sendo violentada, né, através de maus espíritos, através desses programas. E chegou a citar um exemplo, mostrou o vídeo, se não me engano, foi o vídeo de um menino jogando o joguinho lá, aqueles tareca, nem sei o nome daquilo lá, uns que tem no shopping ali, e de repente ele caiu, estrebuchando, completamente endemoniado. O espírito mal saiu de lá e tomou ele, e foi difícil para poder
libertar aquele menino. Tanto que ele ficou fitado naquele jogo ali. Então, por trás disso, há espíritos que devem ser cuidados por nós. Então, vamos à nossa mensagem nessa noite. Deus em primeiro lugar, quero falar. A pessoa que quer ser feliz nesta vida e conquistar o porvir, deve organizar sua vida de forma que Deus ocupe o primeiro lugar em sua vida em todo o tempo. Todo o tempo o Senhor, Ele em primeiro lugar. Ele em primeiro lugar. São João 3, versículo 16, nós temos essa escritura. São João 3, verso 16. Acho que eu marquei errado aqui. Mas vamos ler esse aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Ele é que produz vida em nós. Deus deu o seu Filho para nos redimir, para nos salvar, conquistar para nós a vida eterna, é o que Ele tem feito. E nós estamos dando frutos de vida eterna através de viver a palavra de Deus. Deus deu a comissão a Elias e ele cuidou de fazer a vontade de Deus a qualquer custo. Ele abriu mão de tudo o que ele fazia para anunciar a palavra, para pregar a palavra de Deus. E Deus honrou a sua fé, fazendo que a palavra fosse cumprida a fio em seu ministério. Cumprida a fio em seu ministério. Tudo que Elias falou, conforme Deus havia ordenado, assim cumpriu em sua vida. Isaías 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Desse versículo dá para tirar uma tremenda mensagem. Reparar o altar, né? Reparar o altar. Como está o nosso altar? Será que ele está precisando de reparo? Será que está precisando de arrumar alguma coisa para estar em ordem, para que Deus nos abençoe? Então, reparar o altar, para que Deus possa nos abençoar. Quando nós falarmos, Ele poder confirmar isso. Então, os passos de um homem cristão, né, deve ser confirmada pelo Senhor. E depois de ter reparado o altar, Isaías passou a trabalhar, né, a falar a palavra e Deus confirmar. Aqui no versículo 34 diz assim: depois de ter feito tudo o que deveria ter feito, deveria fazer, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. Então, de forma que a lenha do holocausto ficou totalmente encharcada. Era impossível pegar fogo, né? Mesmo que jogasse gasolina lá em cima, dava trabalho para pegar. Mas veja o que aconteceu. De maneira que a água escorria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Então sobrou água ali. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares,
o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Conforme a palavra do Senhor ele fez. Se nós o fizermos assim também, ele confirmará os nossos passos, nós seremos bem-aventurados. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, em volta ali. E o que ocorreu? O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluias. Ele faz maravilhas quando nós reparamos o altar, quando nós estamos posicionados corretamente na palavra, ele confirma os nossos passos, ele confirma as nossas decisões. A palavra de Deus deve prevalecer em nossas vidas, pois se assim o fizermos, seremos as pessoas mais felizes e temos segurança eterna, que é o mais importante. O mais importante. Mateus 6, 33. Mateus 6, 36. 33, melhor dizendo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, primeiro Deus, primeiro o Senhor. Se assim o fizermos, não tem como errar o alvo. Nós estamos atuando conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade dEle. E é Ele que nos faz vencedores. Que nessa mensagem, alimento espiritual a seu tempo, parágrafo 4, Mombana diz assim: eu quero que vocês sejam edificados agora, nesses santos oráculos de Deus, na fé, a fé desta hora. E nós temos que ter uma fé de arrebatamento hoje, né? Mombana chega a dizer que nós, muitas vezes, falta-nos a fé para uma cura. E a fé de arrebatamento? Ela é muito mais fina, ela é muito mais apurada, e ela nós devemos buscar. Como o ouro de Ofir, né? A Bíblia, um salmo diz sobre o ouro de Ofir, que é o ouro mais fino que existe. Está enterrado em algum lugar. Por isso que esse pessoal briga lá, aquelas guerras, procurando a jazida de ouro, esse ouro de Ofir. Então é como se fosse o ouro de Ofir para nós, a fé de arrebatamento, uma fé pura. Vai se requerer mais fé do que já houve em qualquer era, porque esta tem que ser de arrebatamento, para ser levado para cima. E assim nós queremos que vocês creiam esta noite em tudo quanto tem visto, ouvido, a palavra que tem ouvido ser pregada e os sinais e prodígios que tem visto serem feitos. Nós queremos que vocês acumulem tudo isso no coração e considerem se é Deus ou não. Então, tudo que temos aprendido deve estar acumulado, né, em nosso coração, em nossa fé. Estava dizendo para os meninos, é dever do cristão ler a Bíblia, ler as mensagens, porque nós aprendemos, né? O cristão tem que saber o que você é. O que você é? Tem que saber o que você é. Saber o que somos, ter certeza de onde nós estamos parados. Ter certeza de onde nós estamos parados.
que em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Veja que maravilha. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Você espera no Senhor? Devagar, né? Você espera no Senhor? Amém. Então Ele está trabalhando por você. Quando você está dormindo, você orou para dormir, né? Colocou o joelho no chão lá e orou, pediu, clamou, colocou a sua necessidade na presença de Deus e vai dormir. Ele está trabalhando por você para te fazer um vencedor, te fazer uma vencedora. Ele trabalha para nós. Se você confia nele, precisa ter fé. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Quantos não trombaram em Jesus? Quantos não tocaram nele? O carrasco arrancou suas barbas e nada lhe aconteceu. Mas aquela mulher tocou ele pela fé. Tocou ele de forma diferente. E ela recebeu a bênção que buscava e necessitava, que era a última opção que ela teve, né? Acabou seu dinheiro, acabou tudo. Ou ela era curada ou morria. E ela recebeu a graça, porque ela teve fé. O cristão deve ter certeza em quem tem crido, saber onde está parado e confiar piamente neste verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, o único Deus. O único Deus. Nessa mensagem, parágrafo 5, vamos dizer assim, como Elias de outrora disse: se Deus é Deus, então servi-o. Por que duvidar? Se Deus, nós sabemos que Deus, Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, por que nós não o servimos? Então vamos servir a esse Deus, porque vale a pena servir um Deus como esse. Amém? E se Jesus é o centro de todas as coisas para o cristão, então acho que devemos nos soltar de tudo mais e nos unir a Ele. Lembre-se, Ele é o centro, Ele é a estrela do norte, Ele é a última palavra, Ele é o absoluto. Aí encerra o assunto. É Deus, esse é o nosso Deus. Nele confiamos e servimos. E se Ele é a estrela do norte, só há uma coisa que aponta para a estrela do norte, que é a bússola com que você está velejando. E a bússola com que estou tentando fazê-los velejar é a palavra. E a palavra sempre aponta para Ele, para Jesus Cristo. E eu digo que a bússola é a fé na palavra. É a fé que nós temos na palavra, que nos guia, nos leva a Ele. E a fé move a palavra. Se nós temos fé na palavra, ela está ao nosso favor, né? Deus está ao nosso favor, Ele nos faz vencedores. Aleluias. Ainda que o mundo todo venha a falhar, o cristão segue firme. Ele está firme nos seus propósitos, nas suas convicções, porque tem certeza de vida eterna. O mundo pode acabar, mas o cristão está firme, está buscando melhorar a cada dia, melhorar para o Senhor. Melhorar para o Senhor. Parágrafo 6 da mensagem. E sentimos que estamos passando por uma época de grande angústia e provas, perplexidade do tempo e angústia entre as nações, e todo tipo de coisas acontecendo, e algumas vezes fico abismado, como para todo lugar que olho, é como num barco no mar. E fui incumbido do barco, irmão Brana. E como vamos sobreviver? E aqui vem uma com uma crista branca, centenas de vezes maior que meu barco. Mas passaremos por cima delas, de cada uma,
Somos mais do que vencedores através dele. O capitão Mor, está segurando o cordão na extremidade do barco. Ele, né, Jesus, o levará até o outro lado. Nós passaremos por cima de cada uma delas, essas dificuldades, né? Nós passaremos por cada uma delas e saímos lá do outro lado vencedores, porque Ele está conosco. Ele está conosco. Quando Jesus estava no barco, ali descansando, veio aquela tormenta. Mas Ele mandou que elas acalmassem. Ele é Deus. E da mesma forma Ele age hoje conosco. Se vem as dificuldades, Ele não vai tirar a dificuldade de você. Ele vai te dar graça para você passar por cima disso. Vai dar força para você sobrepujar o mal e vencer. Chegar lá no porto, seguro, né? Seguro com Jesus. Seguro com o Senhor. O prazer do profeta em ver que o povo estava se alimentando da palavra. Né? No parágrafo 9, onde diz assim: e me dá grande prazer chegar e ver quando se sabe que se tem uma mensagem de Deus. E se dá às pessoas, e ver as pessoas corresponderem a isto, se alimentando da palavra, né? Comendo a palavra, que é o alimento que não desvanece e que vai estar em nós até chegarmos do outro lado, lá na eternidade, né? Quando nos colocar na presença de Deus. Então olho para trás e digo: obrigado, Pai. Oh, que alegria então é ver os filhos comendo o pão que lhes foi mandado. Compreendem que isso foi uma visão lá anos atrás, bem aqui neste tabernáculo? Isso mesmo, o pão da vida que não desvanece. Graças a Deus por isso. Ele, irmão Brana, armazenou alimento para que nós o tivéssemos durante toda essa caminhada, né? Adquirindo fé de arrebatamento para estarmos com o Senhor. O pregador deve ter cuidado para que sua mensagem promova fé nos corações. Promover fé. Que a fé, como se adquire a fé? Lendo, ouvindo a palavra, né? E falando testemunhos uns para os outros sobre a palavra, que promove fé em nós. Muitos se reúnem hoje para o Zap Zap, né, pastor José Cleonito? Quando você vê 2, 3 reunidos ali na rua por aí, é só no WhatsApp, lá no Zap Zap, né? Lá e dando risada, tal, só coisas sem futuro. Fale de testemunho, fale de Jesus, fale do testemunho de alguém. Durante o nosso acidente lá, por ocasião do acidente, a gente estava testificando sobre a fé de uma mulher que estava presa. E veja a fé dessa mulher. Ela é denominacional e caiu no conto do vigário, como diz outro, e estava presa. E uma amiga dela, companheira de oração dela, que trabalha comigo, no cartão eleitoral, né? A gente presta serviço lá também. Me ligou um domingo. Falou: Paulo, você pode me ajudar? Estou com a amiga presa, tal, e preciso lá ver ela, tal. E sei que você tem amizade com os delegados, tal, conversar para a gente entrar. Tá bom, eu vou. Cheguei lá, a mulher estava solta já. As duas conversando na frente. Aí, conversou, falou que era cristã, tal, também. E contou do seu testemunho. Estava presa, junto com as demais presas lá, umas 10 ou mais. E ela pregando para aquelas mulheres, pregando a palavra para as mulheres. Pregando e orando, jejuando, não comia. Chegava a comida, ela dividia com as outras lá. Falava: você vai comer, você pode comer isso aí, eu não vou comer. Estou jejuando. E Deus vai me tirar daqui, Deus vai tocar no coração desse delegado e vai me soltar. E ela foi solta. Está respondendo o processo, mas liberdade. Então Deus lhe abre as portas. Não fez assim com Pedro, né? Pedro estava preso lá e os irmãos orando por ele.
De repente, o anjo foi ali e abriu as portas e ele saiu. Tudo é possível ao que crê. E a gente estava testemunhando testificando, né, sobre a fé dessa mulher. E de repente, o pneu estourou do lado esquerdo. Por certo, teria que vir para cá, né? E vinha um caminhão que vinha em alta velocidade também, e atrás vinha carro também, muito fluxo grande de veículo. E o carro virou assim e capotou para fora. Aí todos que paravam ali, se você crê em Deus, continua crendo que foi a mão de Deus aqui. A gente vinha atrás, nós vimos tudo aí, ó. É Deus que livrou vocês. Louvado seja Deus por isso. Amém? Então, fale testemunhos, fale boas coisas uns dos outros. Isso edifica a sua fé. Isso ajuda você. Às vezes, você falando da sua experiência de vida para alguém, vai ajudar aquela pessoa, né, a também vencer. Às vezes a gente guarda para a gente muita coisa, e você falando, você vai ajudar aquela pessoa a trilhar o mesmo caminho e vencer. Não é verdade? Boas coisas, fale boas coisas dos outros. Crie ambiente favorável para que o Espírito Santo esteja ali, visitando cada um que estiver naquela rodinha de conversa, aqueles irmãos ali. É muito bom isso, né? Falar de Deus. Parágrafo 10. Agora vamos abrir, se querem seguir a leitura ou anotar apenas, não creio que seria apropriado ter um culto sem ler a palavra de Deus e fazer alguns comentários, se vai ser um culto de cura ou de qualquer tipo. Todos entendemos, não há visitantes entre nós, eu suponho, mas todos entendemos que é a cura, que é a cura. Mas todos entendemos o que é a cura. Não é nada que alguém faça por você, é o que Deus já fez por você. Lá na cruz, quando morreu na cruz, ressuscitou, Ele nos curou, né? Nos salvou, conquistou para nós a vida eterna. Ele fez tudo ali. A salvação é na mesma linha. A única coisa é levar as pessoas a crer que isso é a verdade. Por isso, do ouvir a palavra, do pregar a palavra, para que as pessoas cheguem à convicção de que é Jesus que nos salva, Ele nos salvou e Ele nos coloca, nos tem colocado em uma condição melhor. Nós estamos num estágio alto, né? E cada dia subindo mais. E Deus ensina isto em sua palavra. E então o prova para aqueles que creem nisto. Porque Ele disse, tudo é possível aos que creem. Tudo é possível. Tudo que você precisa. Não só cura, mas o que você precisa. Você precisa de uma casa? Peça a Deus. Você precisa de um carro? Peça a Deus. Ele vai te dar condição financeira de comprar esse carro. Eu, uma vez, ouvi um testemunho de um advogado, se não me engano, pediu um carro para Deus, né? Aí, de repente, o gerente que abriu uma linha de financiamento lá, chamou ela e saiu dirigindo o carro. Financiado, lógico, né? Não ganhou o carro, caiu do céu, não. Financiado, financiou o carro, ela pagou, da forma ela pôde. Mas é a mão de Deus, é ou não é? É a mão de Deus. Ele provê os meios. É só crer. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. O Espírito de Deus que esteve sobre Elias estará na terra por 5 vezes, né? Já teve 4 vezes, né? Contando com o irmão Brana.
e virá mais uma vez ainda. Virá mais uma vez ainda. Nós temos a mensagem aqui, parágrafo 15 e o 18. E Deus usou o Espírito que esteve sobre Elias já por 3 vezes, né, fora o Mombrano. E promete mais 2, 5 vezes por graça. Ele usou sobre Elias, ele veio sobre Eliseu em porção dobrada, esteve sobre João Batista, né, esteve no Mombrano, ele não quis falar isso, né? E deve vir para introduzir a noiva gentia, que é agora, né? Nessa era. E vem com Moisés para levar os judeus para o lar. Isso mesmo, 5 vezes que Deus promete usar o espírito de Elias, e já o fez 3 vezes. Parágrafo 18. E este Elias foi um dos mais rústicos de todos. Ele era um homem do deserto. Ele saiu do deserto, viveu no deserto. A Bíblia diz que ele vestia pelos. Ele tinha pele de ovelhas envoltas em si, e um pedaço de couro de camelo envolvendo seus lombos, barba meio crescida no rosto. Eu imagino que ele era um homem de aparência muito rústica para se olhar. Mas Deus era com ele. O que ele falava acontecia. Deus usava de graça para com ele. Deus não tira a luta, mas dá força para você vencê-la. É por isso que escreve nos livros hoje: onde está esse Deus silencioso, que pôde ficar parado e ver criancinhas assassinadas e mulheres despedaçadas por leões, e ficar sentado nos céus e não dizer nada sobre isso? Eles não conhecem a palavra, por isso falam dessa forma. Aquele grão de trigo tem que cair na terra. E o que ocorre com o grão quando ele cai na terra? Ele morre, né? Ele apodrece. Só que dali sai a raiz e sai um novo pé. Ele nasce novamente. Assim é conosco. Se nós morrermos, ressuscitaremos para a vida eterna. Amém? Naquele dia. Como poderia um Deus justo ficar parado e ver seu espírito, seu próprio filho, morrer e cuspirem nele e assim por diante? Mas foi conforme a palavra teve de acontecer, e assim é até esta hora. Nós não entendemos o que ocorre conosco, mas nem por isso deixa de ser verdade, né? Nós não entendemos quem é Deus, de onde Ele veio. Nós procurarmos entender, nós vamos ficar loucos, não vamos chegar a um consenso jamais, mas devemos crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus sempre prepara um caminho de escape para nós. Sempre prepara um caminho de escape. Durante o tempo em que ele ia punir os incrédulos, ele preparou um caminho para o crente. A mesma coisa que ele faz toda vez. Nos dias em que ia destruir o mundo com água, ele preparou uma via de escape para Noé. Nos dias em que ele ia submergir o Egito, ele preparou uma via de escape através do mar para o seu povo. Mas Deus prepara o seu caminho. Como Deus prepara o seu caminho? E onde não há caminho, Ele é esse caminho. Esse é o caminho, né? Jesus Cristo é o caminho para nós, para acesso a Deus, à vida eterna. Ele é o nosso caminho. Quem é amigo de Deus tem privilégios, né? Tem privilégios. Quem é amigo de Deus tem privilégios.
para o 48 da mensagem. Elias, certa vez, estava em Dotã, e o exército sírio tinha vindo e cercado a cidade para prendê-lo, porque sabiam que era ali que o poder da nação se encontrava. Era naquele vidente. Ora, o rei, um dos homens, contou ao rei da Síria, disse: ora, tu sabes que Elias, o profeta, o tisbita, conta ao rei de Israel o que tu falas na tua câmara secreta. Disse: vai e apanha aquele sujeito. Esse é o sujeito que nos está estorvando. E o exército sírio inteiro se pôs, sem ser percebido, em torno de Dotã. Eles estavam à sua volta toda. E Geazi, o servo do profeta, despertou e disse: ó meu pai, os exércitos estão à nossa volta toda aqui. Estamos completamente cercados, estamos perdidos. Vai nos matar, vai acabar conosco. Ele disse: ora, há mais conosco do que com eles, disse, Elias. Está vendo? Ele não viu nada, aos olhos humanos. E Geazi olhou em volta e disse: não vejo ninguém. Ele estava tremendo já de medo. Ele disse: Senhor, então Elias disse: Senhor Deus, abre os olhos desse rapaz. E seus olhos se abriram, e todos os morros estavam cheios de anjos, cobertos de anjos, e carros estacionados ao redor. As forças invisíveis de Deus estavam ali. Os anjos, todos os exércitos de Deus estavam ali para proteger o seu filho. Privilégio que tem quem serve a Deus. Ele nos guarda. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Ao redor, bem pertinho. E o inimigo está em derredor, está mais longe. Ele não chega por causa dessa proteção que você tem. Então valorize muito essa proteção de Deus que você tem na sua vida. Porque não é todos que a têm, somente quem é filho de Deus. Elias caminhou direto até lá. A Bíblia disse que ele os cegou. Ele saiu até eles. Eles estavam cegos a ele. Saiu e disse: estáis procurando Elias? O próprio Elias falou: estáis procurando Elias? Ele disse: sim, estamos procurando-o. Falando com o próprio Elias. Disse: vinde. Elias falou: vinde, eu vos direi onde está ele. E os conduziu direto a uma emboscada, exatamente onde os exércitos saíram e os apanharam. Apanharam todos. E saíram vencedores porque Deus estava com eles. Deus o protegeu. Ele segue sendo o mesmo Deus hoje. O mesmo Deus hoje. A história se repete, hoje, como no passado. Todos tiveram oportunidade de escrever a sua história, escrever a sua história. E nós também temos essa oportunidade de escrever a nossa história, para talvez a posteridade, que viveu fulano de tal e foi um cristão, tomara que tenham essa lembrança de nós, cada um escrevendo a sua história. E são as Escrituras que lhe dizem a hora em que estamos vivendo. E as coisas que você vê serem feitas são o próprio Deus entre o povo. Nada pode ressuscitar os mortos, exceto Deus. Nada pode fazer as coisas que Ele está fazendo agora, exceto Ele. Porque a Bíblia disse: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus. Da mesma forma que Ele agiu no passado, Ele age hoje, com o mesmo zelo com a sua igreja, com o mesmo cuidado com a sua igreja, sempre atento para nos guardar e nos dar vitória. Aleluias. Deus zela de sua palavra para a cumprir.
em nossas vidas. 63 ao 66. Não haverá chuva alguma até que eu chame a ela. Né? Conforme Elias havia dito. Que declaração! Ele tinha estado na presença de Deus e sido vindicado tão perfeitamente. Ele tinha certeza de que ele fazia a vontade perfeita de Deus. E lembre-se, isso também segue Amós 3,7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele aos seus servos, os profetas. Disse, não cairá chuva alguma. Ele primeiro. E riram dele. Com 65. A Bíblia disse que não houve nem mesmo orvalho por 3 anos e 6 meses. Todos os ribeiros e as águas se secaram por toda parte. Isso não foi esse homem, foi Deus falando através desse homem. Esse foi o eu, né? Eu sou no passado que foi. Nós sempre sabemos que assim ele agiu. Nós verificamos que quando um homem vem, enviado de Deus, ordenado de Deus, com o verdadeiro assim diz o Senhor, a mensagem e o mensageiro são uma mesma coisa. Um confirma a outra, a palavra dele tem que ser cumprida e também condizer com o testemunho daquele mensageiro. Irmão Branham pregou, né, viveu o que ele pregava. Porque ele é o enviado para representar, assim diz o Senhor, palavra por palavra, de modo que ele e a sua mensagem são a mesma coisa. Aleluias. Quando o homem de Deus fala inspirado por ele, é como se Deus estivesse falando, né? Deus falando, Deus mandou, ele cumpre a sua palavra. Ele está ali para cumprir a sua palavra. A palavra de Deus estava em Elias, quando ele caminhou até lá, com assim diz o Senhor, e disse, não vai chover. E isso não foi Elias, foi Deus em Elias. Deus em Elias. Falou inspirado por Deus. Deus confirma os passos do obediente. 123 em diante, já encerrando.